Salve, salve nação, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo aqui no canal. Tá? Hoje a vitória foi dura, a vitória foi difícil, foi na raça. Tá? O Flamengo não jogou bem, o Criciúma foi bem melhor que o Flamengo, pelo menos ali até os 10, 15 minutos do segundo tempo. Aquele pênalti que o Arrascaeta sofreu e o Pedro perdeu, acho que parece que desestabilizou um pouquinho o time do Criciúma, onde eles começaram a ficar um pouco mais nervosos. Parece que começaram a enxergar a possibilidade do Flamengo começar a jogar e virar o jogo. Enfim, o que vale são os 3 pontos, vamos para cima, vamos para dentro. Eu vou deixar aqui agora alguns vídeos de alguns comentaristas falando a respeito do jogo, falando a respeito da arbitragem, desse pênalti polêmico aí no final, mas como foi um lance totalmente inusitado, totalmente novo, tá? Então hoje a gente vai dar uma passada de pano pro árbitro, tá bom, rapaziada? Vou deixar os links aqui embaixo na descrição como crédito. Não se esqueça de se inscrever, dê o like no vídeo, tamo junto, tá bom? A inscrição de vocês é de graça, não custa nada e ajuda bastante no crescimento do canal. Saudações, tamo junto. Isso é importante. O Flamengo achou um resultado. Ele não jogou para ganhar o jogo, não. Quando muito um empate na base do abafa, o Criciúma jogou de maneira muito mais natural o tempo todo. Foi um time que chutou mais vezes no gol, pelo menos as estatísticas que você mesmo passou pra gente, até praticamente metade do segundo tempo, era uma diferença enorme, eram 10 chutes contra 2. Ou seja, o Criciúma se impôs no jogo, ele não se intimidou em nenhum momento. E aí o Flamengo veio na base do abafa, fez um golaço numa bela jogada do Arrascaeta e o chute do Pedro, e depois esse lance maluco aí que o Barreto provavelmente não conhecia a regra, como a maioria, eu realmente nunca tinha visto um lance assim, mas depois você começa a deduzir, você vai deduzindo, né? Objeto estranho, a bola é um objeto estranho, ele joga propositadamente a bola para impedir que o jogador do Flamengo chute, e aí o árbitro foi muito feliz e marcou em cima, deu pênalti bem cobrado pelo Gabigol, e aí não dá para discutir a marcação do gol nem o pênalti. Mas realmente, bola mesmo, o Flamengo não jogou não, ficou devendo. José Manuel de Barros, o jogo fraco do Flamengo hoje, né? Tecnicamente, os principais jogadores, né? Muito abaixo. O único lampejo ali foi o gol do Arrascaeta. A jogada com Vinha, a bola pro Arrascaeta e na sequência o passe pro Pedro. Ali foi a jogada, digamos assim, o lampejo do Flamengo durante os 90 minutos. Uma partida tecnicamente muito ruim, muito abaixo. Repetindo o que já tinha acontecido contra o Fortaleza na derrota por 2-1 no Maracanã. Eu acho que é justo a gente começar dizendo o seguinte: Criciúma jogou muito. Criciúma fez uma grande partida no Mané Garrincha, se impôs diante do Flamengo, jogou de igual para igual no primeiro tempo, no mínimo de igual para igual, mereceu sair vencedor por 1-0 no primeiro tempo. Não deixou o Flamengo jogar e ele jogou. Ele finalizou muito mais. Você deu um número uma hora e estava 9-2. Exato, eu tenho aqui agora, no primeiro tempo, 11 finalizações do Criciúma, 6 do Flamengo, no primeiro tempo, né? Aí no jogo todo, deu uma equilibrada, 16 do Criciúma, 15 do Flamengo. Isso aí contando tudo, né? No gol, fora. O Flamengo finalizou mais no segundo tempo, o Criciúma foi o dono do primeiro tempo. E saiu vitorioso por 1-0 e mereceu a vitória parcial por 1-0. Grande jogo do Criciúma. E no segundo tempo ia levando. O Flamengo foi conseguir fazer o primeiro gol quando o Tencate fez 2 mudanças, 2 alterações, né? Tirou o Alano, que saiu machucado depois de um choque do joelho. Entrou o Ronald e fez uma segunda alteração. Eu acho que saiu o Claudinho, que fazia também um grande jogo, e entrou o Jonathan na lateral direita. Depois dessas duas, aí houve um cartão e um contusão. Houve um clarão ali no... O Matias Vinha carregava a bola e pela primeira vez no jogo o Arrascaeta ficou livre. Pedia desesperadamente a bola, o Trauco tocou ali pela meia esquerda. Aí, o talento que ele tem, né? A individualidade do Flamengo. Ele achou o Pedro num passe fantástico e o Pedro, como bom finalizador, chapou de primeira, mandou a bola do canto, empatando o jogo para a equipe do Flamengo. Né? O Pedro que havia perdido um pênalti, né? Perdeu depois um pênalti para a equipe do Flamengo no jogo. Na verdade, o Pedro perdeu antes de fazer esse gol, né? Ele se redimiu fazendo esse gol. E depois veio esse pênalti nessa jogada que a gente vai comentar à parte, que é uma coisa que eu nunca tinha visto, por exemplo, né? Mas o Flamengo fez um jogo muito ruim. O Flamengo teve aí uma semana de preparação, teve retorno dos jogadores que estavam na Copa América, o retorno do Everton Cebolinha, né? Mas estava numa rotação diferente. Eu me lembro muito no jogo lá em Caxias contra o Juventude, que o Juventude jogava a 200 por hora e o Flamengo a 80 por hora.
Hoje o Flamengo parecia com perna pesada. Sabe aquele time que volta de pré-temporada e que não tá solto ainda para jogar, fez muita preparação física e não consegue correr direito? E o Flamengo se movimentava pouco, era um time pesado, lento, diferente do Criciúma que jogou terça-feira contra o Corinthians. O Flamengo está descansando há muito mais tempo. Foi um jogo muito ruim. E no segundo tempo as coisas não iam muito diferença até esse lance individual do Arrascaeta que achou o Pedro que marcou o gol, né? E a virada foi do jeito que a gente vai explicar daqui a pouco, nesse pênalti inusitado. Eu vou te falar, foi um castigo muito pesado para o Criciúma. Pelo que jogou, não merecia perder. Mas o Flamengo vence e segue na briga ali na frente, mas precisa melhorar muito. É o terceiro jogo muito ruim do Flamengo, que todo mundo achava, nesses 3 jogos serão 9 pontos, ele faz 4 em 9 possíveis, né? Acho que ainda fica devendo, principalmente se você levar em conta a atuação do jogo de hoje. Foi muito abaixo o Flamengo. E o Gabigol me agradou. Esse fato de ver que o cara tá querendo, de ver que o cara tá com sangue nos olhos, de ver que ele ainda quer sair do Flamengo pela porta da frente. Porque o Gabigol, do jeito que tava, ele tava ali fazendo um caminho para sair pela porta dos fundos do Flamengo. E o Gabigol faz o gol da vitória. Isso é o que eu falo. Eu critico muito o Gabigol, tá? Critico muito. Mas culhão esse cara tem. Para pegar a bola naquela hora, depois do Pedro perder um pênalti, aos 43 do segundo tempo, num jogo ruim do Flamengo. Essa vitória não pode camuflar mais um jogo ruim do Flamengo nos últimos 3 jogos, hein? Nos últimos 3 jogos, um jogo ruim contra o Cuiabá, um jogo ridículo contra o Fortaleza e agora um jogo ruim contra o Criciúma. Eu espero que a vitória não esconda dos torcedores no telinha que o Flamengo não está jogando nada há 3 jogos. Eu espero que também não esconda dos torcedores no telinha que o Flamengo ficou 10 dias sem jogar, 10 dias treinando, para não jogar nada no jogo de hoje. A fase do Flamengo é preocupante. O Flamengo está chegando num calendário que vai ter jogos decisivos contra o Palmeiras, jogos decisivos contra o Bolívar, jogos dificílimos pelo Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo jogar esse futebol ridículo que ele está jogando nos últimos 3 jogos, não vai dar certo em nada, hein? Não adianta ficar camuflando com o resultado, ficar achando que a vitória está maravilhoso. O Flamengo empatou com o Cuiabá no Maracanã, perdeu para o Fortaleza no Maracanã, e aí a explicação era jogadores machucados, jogadores na Copa América, voltou todo mundo. E o Flamengo hoje foi horroroso. O jogo foi ruim. Não adianta querer falar para mim que o Flamengo ganhou pilhado. Isso para mim é torcedor Nutella. Flamengo não jogou nada. Flamengo podia ter saído hoje com empate do jogo contra o Criciúma. Imagina uma sequência como essa, brigando pela liderança. Empate com o Cuiabá, derrota para o Fortaleza e empate com o Criciúma. Tudo em casa. Imagina. Só que o torcedor não pode deixar eles esconderem isso. Alguém tem que perguntar para o Tite na coletiva por que o time não está jogando nada. Por que o Flamengo teve 10 dias de preparação para um jogo contra o Criciúma e o Flamengo não jogou nada? Relembro para vocês, o Flamengo vai ter 2 jogos contra o Palmeiras a partir do dia 31 de julho, 2 jogos contra o Bolívar para decidir Copa do Brasil e Libertadores. Flamengo vai ter jogo contra o Botafogo pelo Brasileiro, Palmeiras pelo Brasileiro e São Paulo pelo Brasileiro. Esse vai ser o calendário do Flamengo a partir do dia 31 de julho. Se o Flamengo jogar o futebol ruim que ele está jogando nos últimos 3 jogos, vai dar ruim. E aí é o momento decisivo de Libertadores e Brasileiro, principalmente. Copa do Brasil é o menos importante. Agora, não dá para levar como normal o futebol que o Flamengo jogou contra Cuiabá, Fortaleza e Criciúma em casa, tá? Essa vitória não me convenceu nada. Essa vitória é um alívio, porque o Flamengo volta ali a colar no Botafogo. É um alívio, mas não convenceu ninguém que entende minimamente de futebol. Sobre o Gabigol, Gabigol falou o seguinte, saindo do jogo, tá? O Gabigol desabafou. Ele falou que
não foi cumprido o que prometeram a ele e que essa não é a forma de tratar um ídolo do clube. O Gabigol falou sobre isso, ele deixou claro que não cumpriram o que prometeram a ele, ou seja, não tivessem prometido se não fosse para cumprir, e que isso para ele não é uma forma de tratar um ídolo do clube. O Gabigol desabafou não só na comemoração, mas também na declaração depois do jogo, tá? Agora, o Gabigol também poderia ter falado que ele não tá jogando nada há 1 ano e meio. Há 1 ano e meio o Gabigol tá sem jogar nada, tá colecionando polêmicas e pediu muito alto também. Tudo bem, estava acordado que ia renovar 4 anos para ganhar mais de 2 milhões de salário, com uma luva altíssima. Tudo lindo, mas não dá para o Flamengo fazer isso se o Gabigol não está jogando nada há 1 ano e meio. Se o Gabigol não está entregando há 1 ano e meio. Se o Gabigol está tendo atos de indisciplina há 1 ano e meio. Então, o Gabigol deu esse desabafo, saindo do jogo. Ele desabafou, ele falou que isso não é forma de se tratar ídolo, que não cumpriram o que foi prometido a ele, só que o Gabigol tem que lembrar que a fase dele é muito ruim. É muito difícil para o Flamengo renovar com um jogador que não está jogando há 1 ano e meio por 4 anos de contrato para ganhar cerca de 2 milhões e 200 mil reais por mês. E ainda pagar uma luva, porque ele ainda queria um valor. Já que ele não teria que ser comprado, ele ainda queria um valor em troca. Então, o Gabigol fez o desabafo, o Gabigol comemorou desabafando, foi bem legal ver que o Gabigol quer entregar ainda no Flamengo, ver que o Gabigol não tá de corpo mole mesmo sabendo que vai sair. Só que o Gabigol também nesse desabafo deveria lembrar que ele há 1 ano e meio não entrega e que ele vem colecionando atos de indisciplina. O Maxwell, ele diz, juiz 2, Criciúma 1. Vamos lá. O pênalti. Comigo aqui não tem papinho. Pênalti no Arrascaeta. Não achei pênalti. Não achei pênalti no Arrascaeta. Acho que ele já entra caindo no lance. Tem o toque do jogador do Criciúma? Tem. Mas ele já entra caindo. Ele já entra caindo no lance ali. Ele meio que ele tenta dar o drible de letra. Ele já entra caindo, sofre o toque, tá? Mas, na minha opinião, não houve pênalti. Agora, o outro pênalti que o Barreto chuta a bola quando a bola está sob o domínio do Cebolinha é pênalti. Azar do Barreto de ter sido burro, azar do Barreto de não saber a regra do jogo e dentro da área chutar uma outra bola na bola que estava sendo usada no jogo. Tá na regra. Aquilo está na regra. Se chuta uma bola, se tem o contato de uma bola que não é a bola do jogo dentro da área, é pênalti. Se o Barreto não sabe a regra e se o Barreto foi super infeliz em fazer isso dentro da área, aí é pênalti. Agora, o do Arrascaeta eu não achei. O do Arrascaeta eu não achei pênalti. Achei que ele já entra caindo e o juiz marcou o pênalti. Eu realmente acho que ali foi um erro da arbitragem. Aqui eu não vou ficar sendo clubista, só porque é Flamengo. Não acho que houve pênalti. Agora, o pênalti que foi convertido pelo Gabigol, aquele foi pênalti. Tá na regra, não tem discussão. Se o Barreto foi juvenil e chutou uma bola que não era a bola do jogo, na bola do jogo, ali é pênalti. Ali não tem o que discordar.